existe um mundo onde humanos e demônios coexistem de uma forma pacífica. Tudo isso por causa de um acordo de paz entre ambos os lados. Mas esse acordo precisa ser renovado a cada 200 anos. E quando essa data se aproxima, grupos terroristas se tornam mais violentos e brutais. Eles estão prontos para eliminar uma das pessoas de interesse e assim começar uma nova guerra. Uma guerra que os humanos não teriam a menor chance. E é por isso que existe a Guarda Negra. E finalmente chegou o dia de falar sobre o polêmico Wicked City. Então, hoje eu me vejo obrigada a vestir de novo a minha roupa de advogada para defender o meu cliente, Wicked City. Um anime dos anos 80 que foi completamente esquecido. E, quando é lembrado, apenas pensam nele de uma forma negativa. Isso é justo? Não! Ele cometeu crimes? Muitos. Meu cliente não é inocente. E eu não estou aqui para validar nenhum dos seus atos horríveis. Estou aqui para mostrar esses atos. Porém, também acho justo mostrar os seus acertos. Não é justo um anime ser lembrado apenas como grotesco e cheio de mau gosto. Principalmente quando ele foi responsável por coisas tão importantes que a gente conhece muito bem hoje em dia. Um bom exemplo é a clara influência que Matrix teve em cima do meu cliente. Mas, além disso, boa parte da estética japonesa dos anos 90 e 80, que hoje em dia é tão aclamada, o meu cliente foi o responsável. E também tem mais um detalhe. Todo o seu body horror, que é impecável. Como eu disse, Wicked City cometeu erros, crimes, para ser mais exata. Crimes que me ofendem como pessoa. E sim, ele é desagradável, mas ele não é imperdoável. O filme foi dirigido por Yoshiaki Kawajiri. Ele é um nome bem conhecido por ter dirigido Ninja Scroll, Vampire Hunter D, New Tokyo e, mais para frente, Animatrix. Ele contribuiu muito para a animação e muito para a estética dos anos 80 e 90. Wicked City foi lançado em 1987 e é inspirado em um romance que tem o mesmo nome, que foi escrito por Hideyuki Kikuchi. Tanto o romance quanto o filme são um terror erótico. O body horror está muito presente e é um grande ponto positivo, mas falamos disso depois. A história se passa nos anos 90. O mundo é muito semelhante com o nosso, porém, existe uma aliança entre o mundo dos humanos e o mundo dos demônios. Ela existe há séculos, porém é delicada. Diversos grupos terroristas tentam acabar com ela, isso porque os demônios acreditam que são melhores que os humanos e eles deveriam ser servidos. Essa aliança existe, mas grupos extremistas também. E esses grupos se tornam mais brutais quando esse acordo está prestes a ser renovado. Ele é reescrito a cada 200 anos. E esse dia finalmente chegou. Mas para manter a ordem e impedir que alguma coisa saia do controle, a Guarda Negra é acionada. E assim conhecemos o responsável pelo lado dos humanos, Renzaburo Taki. A história começa com ele tomando uma bebida num bar com Kanako, uma menina que ele conheceu no ensino médio e que sempre foi a paixãozinha dele. Então, eles vão para a casa de Kanako e coisas diferentes acontecem lá. Taki deixa claro que a Kanako é muito tímida e nunca faria nada no primeiro encontro. Mas, quando ele vira, ela tá sem roupas e eles trocam muitos beijinhos e acontecem muitas coisas aqui. Só que, quando chega ao fim, a Kanako passa por uma modificação corporal incrível e assume a forma de uma mulher-aranha. E quase corta o pau do Taki fora. Mas ela vai apenas embora, porque ela diz que já conseguiu o que queria ali, e o Taki fica sem entender nada do que aconteceu. Na manhã seguinte, ele vai para o seu emprego, que é como corretor de imóveis, mas esse é só um disfarce. E mais para frente, ele recebe a missão muito importante, que é proteger o homem que vai assinar o acordo de paz. Esse homem se chama Giuseppe Maiarty e ele é um demônio milenar. No caminho para o aeroporto, Taki é atacado por um grupo de terroristas e essa parte define muito bem o quão perigosos são os demônios. Afinal, armas não parecem ser efetivas contra eles, já que eles arrancam as próprias cabeças, eles puxam ossos para usar como armas, são ameaças formidáveis com as suas modificações corporais. É quase impossível um humano matar um deles. E é por isso que aqui conhecemos a representante do mundo dos demônios, que é a Maki. A sua mutação está nas unhas dela. Elas viram uma lâmina afiada que pode cortar qualquer coisa e é simplesmente perfeito e lindo.
Os dois se apresentam e vão esperar o voo que tá o Giuseppe. Porém, o avião explode. Felizmente, o ancião já imaginava que iam tentar alguma coisa contra ele no voo e acabou pegando um voo mais cedo, deixando mais uma vez claro que os terroristas não estão nem aí para nada. Se eles tiverem que matar um voo inteiro, eles vão matar apenas para eliminar um alvo. Mas os policiais levam Giuseppe para um hotel que tem uma barreira espiritual muito forte e a única coisa que eles precisam fazer é sobreviver a essa noite. Só que, infelizmente, o ancião é aquele típico velho tarado que não consegue ficar longe de uma mulher gostosa e ele aproveita uma invasão do hotel para fugir. Taki descobre que os terroristas, além de estarem tentando matar Giuseppe, eles também querem pegar Maki, já que ela é vista como uma traidora no mundo dos demônios, o que torna toda a missão deles um verdadeiro pesadelo. E antes de continuar a falar sobre a história do filme, eu preciso falar sobre as piores coisas que existem nesse filme. A primeira, o estupro como um recurso narrativo. Quando o assunto são personagens masculinos, seus ferimentos são tiros, membros decepados, cabeça arrancada, abdômen perfurado, dor física. Mas quando o assunto são mulheres, é humilhação. Maki é quem mais sofre aqui. E a cena do sacrifício dela é uma das piores que existe. Ela é vista como uma mulher forte, determinada e implacável. Os tiros não fazem nenhum efeito nela, nem cortes, nem nada. Então, como machucar essa mulher? A violando da pior maneira possível. Um dos piores momentos do filme é quando ela é capturada pelos demônios e eles a punem por ser uma traidora. Isso é uma forma terrível de enfatizar como esses terroristas são cruéis, o que não é uma cena necessária. O começo do filme já estabeleceu muito bem como esse grupo está disposto a fazer qualquer coisa para criar o caos, e isso mostra o quão cruel eles são. O filme possui 20 minutos que leva de lugar nenhum para nada. Não é algo relevante para o plot esse abuso, é vazio e apenas coloca Maki numa posição terrível. E além disso, esses 20 minutos quebram tudo o que estava sendo estabelecido. Maki se torna apenas um objeto que deve ser visto, violado e torturado. E assim a gente chega no segundo crime desse filme, o subtexto conservador. Eu já falei do começo do filme, o Taki é atacado por uma mulher-aranha, ela usou uma aparência fofa para chamar a atenção do policial e o atrair para uma armadilha. Os demônios são criaturas fascinantes, com as suas modificações corporais. Só que o mais fascinante da sociedade dos demônios são as mulheres. Enquanto os homens atacam de uma forma sorrateira, elas são muito diretas. Essa é uma parte que eu gosto muito. Todas elas têm noção que são extremamente bonitas e elas usam isso ao seu favor, como a Mulher-Aranha do começo do filme. Ela viu uma oportunidade de atacar usando seu charme. Mesmo o Taki conhecendo a Kanako há anos, ele nem se perguntou sobre a mudança repentina no seu comportamento, porque ele estava conseguindo alguma coisa que ele queria. E mais pra frente, tem mais uma terrorista que se faz de uma mulher super bobinha. Ela acaba conseguindo seduzir o Giuseppe para uma casa de banho e a todo momento ela fica se fazendo de inocente, completamente deslumbrada com coisas bobas, falando tudo o que aquele homem quer ouvir, apenas para fazê-lo baixar a guarda e assim contaminá-lo com parasita e depois absorvê-lo para dissolvê-lo. Elas sabem que são vistas de uma forma frágil e inofensiva. Por isso, todas elas usam essa personalidade bobinha para ter o momento perfeito e atacar suas vítimas. Todas as mulheres de Wicked City são letais, sedutoras e muito mais espertas que os homens. Só que todas elas acabam sendo mortas de uma forma terrível. Enquanto a mulher que não usa a sua sexualidade para o seu prazer, ela é vista como uma mocinha perfeita e se mantém viva. Existe uma abordagem muito sutil nesse filme sobre a sexualidade feminina. As mulheres que são poderosas, os seus corpos são destruídos de uma forma violenta e gráfica. Uma forma de puni-las por serem desse jeito. Se o roteiro fosse um pouquinho mais cuidadoso, a gente poderia falar que esse subtexto não é tão claro. Mas infelizmente ele não é cuidadoso em nenhum desses pontos. E o ruim é que nem tem como justificar que é por causa do ano, já que muitos animes atuais ainda possuem esse subtexto.
às vezes nem é tão sub assim. Tá, mas agora que a gente já falou sobre esses 2 pontos terríveis do filme, vamos seguir a história. Giuseppe foge e por causa disso ele acaba contaminado por um parasita e tudo isso vai escalando até que o parasita gruda na Maki, o que gera uma cena horrível e ela precisa se sacrificar. Só que ela acaba também sendo capturada pelos terroristas. Taki leva o ancião até o hospital espiritual, onde ele ficará seguro e receberá o cuidado. Só que quando ele está lá, ele acaba recebendo um sinal de que a Maki está viva e sendo mantida como refém. Taki não sabe o que fazer, já que ele não pode sair do lado do Giuseppe, pois se ele fizer, ele está falhando na missão, mas ele não acha certo deixar sua parceira para trás. Então, ele ignora completamente as regras, deixa o ancião sozinho e vai salvar a Maki. Depois de uma luta, ele acaba ferido, mas a Maki cuida dos seus ferimentos e fica questionando por que Taki voltou. E ele explica que não seria certo abandonar a sua parceira. E essa é a primeira vez que os dois experimentam a sensação de ter alguém que se importa. Taki nunca imaginou que alguém poderia se sacrificar por ele. E a Maki nunca achou que alguém voltaria por ela. Só que quando eles voltam para o hospital acabam sendo demitidos porque eles deixaram o ancião sozinho e coisas horríveis poderiam ter acontecido nesse meio tempo. Então, eles vão embora e nesse momento tem a cena que inspirou muitas animações. E também, essa cena é responsável pela instituição Japão Pop City existir. O romance foi inventado nesse momento. Eles estão dirigindo por Tóquio de noite, tocando It's Not Easy, da Hitomi, e os dois olhando com semblante derrotado. Mas, aos poucos vai virando um sorrisinho tímido, porque eles finalmente entenderam. Porque eles estão achando muito divertida toda essa situação e muito fofa. Só que, infelizmente, o romance acaba porque o otário do Giuseppe tá no banco de trás e acaba toda a música, todo o clima. E também porque a diva da Mulher-Aranha volta e ataca eles. Ela consegue prender a Maki e o Taki e não tem nenhuma forma deles saírem. E essa é a primeira vez que a animação mostra sangue sendo derramado. Porém, os dois são salvos por uma força desconhecida e eles acordam numa igreja e descobrem que eles nunca tiveram que proteger o Giuseppe, que na verdade esse ancião está protegendo os dois. E porque o ancião que deveria estar sendo protegido está protegendo esses dois guardas. Porque eles são uma mutação, finalmente, depois de anos, os humanos e os demônios podem ter filhos juntos. Essa explicação é meio qualquer coisa, mas o vilão final, ele sai de dentro da Virgem Maria com tentáculos, o que é fascinante. E para completar, é o mesmo ator que fez o investigador em Monster. Realmente incrível. E depois de uma luta que o Giuseppe quase morre, a Maki deita esse demônio na porrada para defender o princeso que o Taki é. O final é qualquer coisa. O Wicked City são os demônios que a gente fez pelo caminho. E eu reparei que muita gente vê o Taki como um personagem horrível. Mas isso infelizmente se deve muito a falhas no roteiro, que não se deu muito trabalho de esclarecer algumas coisas, o que torna ele um personagem realmente complicado. Mas eu não o odeio. Na verdade, eu gosto muito dele. Taki é exatamente o que você espera de um policial nesse tipo de filme. Ele se vê em dúvida sobre quebrar a regra ou seguir o seu coração, se arriscar pelo seu parceiro, todas essas coisas que a gente já viu 1000 vezes em qualquer filme policial. Mas um ponto muito positivo é que o Taki é um personagem preto no Japão em 1987. E ele não está sendo representado de uma forma caricata, como muitos animes fizeram e seguem fazendo ainda. Só que, além disso, esse filme tem muita coisa muito especial, que é a paleta de cor e o body horror. É um filme visceral e grotesco. Porém, a cor vermelha não pinta a tela por completo em nenhum momento, nem quando um membro é decepado. O sangue não é necessário aqui. E isso não torna essa experiência menos grotesca. Na verdade, o seu foco fica 100% na mudança corporal dos personagens. Cada demônio tem uma forma diferente de mudar o seu corpo. O designer é realmente muito bom. E, como eu disse, a Mulher-Aranha é a minha favorita, ela é perfeita, tudo nela é fascinante. Por isso que eu digo, o body horror e as personagens femininas são realmente o que mais me conquistam nesse plot.
e os cenários também. Se o roteiro fosse um pouquinho melhor e mais cuidadoso, essas personagens seriam perfeitas e fascinantes. Mas, além disso, a coreografia das lutas, os ângulos de câmera, a trilha sonora, esse filme tem um potencial gigantesco. E com uma história simples, porém competente. Comete deslizes complicados, mas competente. E vamos ser honestos, na hora dos seus crimes, esse filme não fez nada mais e nada menos do que outros filmes. O defeito dele é estar num limite muito delicado entre MIB e um hentai. Isso não o torna o pior desse gênero, mas está bem longe de ser o melhor. Claro, é uma animação boa, mas como eu já disse, esse tipo de animação é para todos, só que não é todo mundo que tem que consumi-la. Ela pode gerar gatilhos, ela pode ser desconfortável e ela faz questão de ser desconfortável. Eu acho justo visitá-la para ver seus acertos, mas sempre reconhecendo seus erros. E por isso, eu acho que é isso sobre Wicked City. Até!